Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma linda semana, segunda-feira. Eita, coisa boa, né? Com ela, a nossa pílula noturna do nosso amado Evangelho, luz e paz para o seu coração, para a sua vida, você já sabe. Nosso bate-bola do bem, a nossa pílula noturna. Entra no site institutonamastê.com.br, lá é o espaço mais adequado para você enviar a sua pergunta, contar a sua história aqui para gente, tá bom? Foi exatamente isso que a Cristina fez e nós vamos conversar um pouco sobre o que ela trouxe. A Cristina, gente, ela é uma professora. Ela é uma dessas missionárias, né? O que eu estou deduzindo pela história dela, que com certeza ama o magistério e está trabalhando com escolas públicas no meio muito hostil de uma determinada cidade e, naturalmente, enfrenta dificuldades enormes com alunos, muitos ligados ao tráfico de drogas, muitos ligados a uma vida muito dura e difícil. E ela que pergunta e fala: Ricardo, como que é possível ajudar alunos muitas vezes que são dominados por uma força que nós não temos nem acesso? Muitas vezes nós somos ameaçados aqui. E eu fico me perguntando, meu Deus, como que eu posso ser útil num contexto tão hostil quanto esse? Olha que pergunta profunda, gente. E me tocou muito porque eu conheço em Belo Horizonte, em especial, algumas professoras, né, que também passam por esse tipo de experiência de serem missionárias, porque para mim essa é uma missionária, ganham pouco, muitas vezes não são devidamente valorizadas e passam por situações dificílimas em sala de aula, de determinados lugares, e ainda assim, apesar do medo, muitas vezes que tem, né, porque sofrem até ameaças de alunos, olha, você não me deu uma nota boa e coisa e tal, eu vou contar para meu pai, você vai ver o que vai acontecer. Olha que situação delicada, né? Mas ainda assim elas não desistem de lutar. Por quê? Porque sempre em uma turma, enquanto você tem uma meia dúzia de alunos muito complicados, você tem o quê? Vários alunos ali no meio que precisam do amor de um educador, que precisam de você acreditando neles, porque muitas vezes, dentro do próprio lar, os pais não acreditam neles. E não tenha dúvida que essa é a resposta, né? Não importa, gente, aonde a vida nos encaixa. Existe sempre um motivo. Sem entrar no mérito do nível, né, de dificuldade, especificamente, vamos entrar no mérito da grandeza divina que nunca nos desampara. Tenha certeza, você, Cristina, e todos os educadores de qualquer parte do mundo, que quando você sai para dar uma aula, você está imbuído, imbuída do melhor sentimento sincero de auxiliar todos os seus alunos a despertarem, né, sua consciência, porque você vai trazer, e você faz isso, né, no nível de respeito, de amor e de carinho, né, levando sua capacidade didática, seu conhecimento para que os alunos aprendam. Ainda que você tenha alunos difíceis, e a gente sabe que tem, a gente ainda está, né, pessoal, no plano de provas e expiações. Nunca se esqueça que existem alunos que estão ali dando graças a Deus porque você não desistiu. Lembre-se que no meio de uma turma de 30, 40 alunos, você pode ter muitas vezes, ainda que fosse um, dois, três, cinco, 10, mas honestamente eu acredito que até muito mais do que isso, de alunos que estão ali realmente querendo muito aprender. Sabe por quê? Porque eles saem de uma infância difícil, complicada, muitas vezes conflituosa, não têm facilidades financeiras, não é verdade? Muitas vezes tem ali naquele momento que eles vão para a escola a chance de poder entrar em contato com uma educação que a gente sabe no Brasil não é nessa qualidade toda, mas que por vezes acaba tendo a chance e a felicidade de ter um professor ou uma professora que são acima da média. São pessoas que literalmente abraçam a sua profissão de uma maneira missionária. E o que é que eu chamo de maneira missionária? Se entregam de verdade, estudam, trabalham e fazem uma diferença enorme na vida dessas pessoas. E, gente, tenha certeza, isso não fica em vão. Eu já contei isso aqui algumas vezes, vou repetir mais uma, né? E no livro Voltei, um livro maravilhoso, psicografado pelo nosso amado Chico, nós vamos conhecer a história do irmão Jacob, né? Nosso Frederico Figner, várias histórias paralelas. Uma delas de uma professora, exatamente de escola pública de uma cidadezinha de um interior, que era a única que tinha acumulado luz espiritual suficiente para, após o seu desencarne, ser capaz de atravessar, né, a faixa transitória turbulenta do nosso plano físico rumo ao plano espiritual. No livro, o Dr. Bezerra de Menezes reúne um grupo de espíritos recém-desencarnados, inclusive espíritas, evangélicos, católicos, eles não são capazes de andar sozinhos ali. Precisam de auxílio. Apenas essa professora, porque ela amou tanto, ela se comprometeu tanto, né, ainda que não tivesse o reconhecimento da terra, porque, apesar de tudo isso, ela tinha o reconhecimento dos céus. Né? Então, ame.
Quem sou eu, Cristina, para dar conselho para alguém, meu anjo querido? Mas ame. Ame no sentido que você faça o seu melhor. E ainda que alguns alunos não entendam, vá trabalhando, seja no silêncio, né, seja na perseverança, seja no seu talento didático, na sua capacidade de não desistir, e trabalhe lembrando que no meio daquela turma tem pérolas preciosas que precisam de você, de vocês, né, educadores. Né? Dali, com certeza, gente, vão sair os nossos próximos governantes, os próximos pais, as mães, né, os próximos líderes comunitários, os próximos políticos, religiosos. Então, ali você vai estar influenciando a educação de um ser que vai influenciar incontáveis vidas, humanas ou não humanas. Não é? Ainda assim, vão cuidar de animais, vão cuidar de outros tipos de vida, e que a sua conduta, os seus ensinamentos podem reverberar de maneira profunda nessas almas que estão receptivas. E mesmo naquelas que não estão, você vai estar semeando, não é? Você vai estar cumprindo o papel de semeador de luz. Então, que Deus abençoe a você, Cristina, todos os educadores e a todos aqueles que ocupam esse papel maravilhoso de ensinar, não é, meus amigos? De conduzir a grandes reflexões. Tá bom? Meus amigos, tô te esperando amanhã. Já se inscreveu? Ah, que delícia! Faltam poucas horas, né? Nossa primeira palestra mundial, né? Esse ano de 2020 é mundial por quê? Porque todas as pessoas podem participar, independente do país. Se encontra, porque ela é pelo YouTube, ela é na internet, é naturalmente gratuita, feita com muito carinho. Nós vamos estar juntos falando amanhã sobre como transformar o ano de 2020 no ano na sua vida, falando sobre vários assuntos, trazendo ferramentas, técnicas importantes. Gente, e lembrando, tá? Essa palestra não vai ficar disponível muito tempo no YouTube, então é só no YouTube, não é pelo Instagram. Precisa estar lá no YouTube amanhã às 8 horas da noite, terça-feira, dia 4. E quando você se inscreve, né, quem não se inscreveu ainda, o link, inclusive, de inscrição, ele está nos sites dos institutos e disparado na Pílula do Evangelho, você recebe um mini curso gratuito de espiritualidade e riqueza, maravilhoso, por sinal. O pessoal tem gostado muito, né? Para você fazer, né? Ainda recebe PDFs para você fazer exercício. Gente, é simplesmente se inscrever e desfrutar. Que Deus te proteja, te abençoe, te ilumine, a você que escuta a Pílula, que compartilha a Pílula do Evangelho, né? Compartilha com tantos contatos, tanto carinho, não tem nem como te agradecer. E vocês, missionários, continuem. Você pode ter certeza que a bondade divina a tudo vê e você vai receber sua recompensa maravilhosa. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente. Muito breve.